Mistura de soluções sem reação química com o mesmo soluto. Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Leonardo Lima aqui mais uma vez para te dar algumas dicas sobre esse tema incrível chamado solução. Mas antes da gente ir para a nossa aula, você precisa saber que eu posso te ajudar com aulas através de webconferência ao vivo. É um projeto que pode ser tanto para um grupo de pessoas ou para uma pessoa só, tá bom? Mas é ideal para quem precisa de ajuda com as coisas da escola, se preparar para o Enem e os vestibulares da vida, concurso público, tá bom? Aula de recuperação, enfim. A gente tem 2 horas de aula por semana, toda semana tem simulado para verificar a sua aprendizagem. E você tem um horário exclusivo para tirar as suas dúvidas comigo, tá? Quando o projeto é em grupo, aí eu reservo um horário extra para você ficar top e ficar mais à vontade e dizer as suas necessidades. Ficou interessado? Manda um WhatsApp para mim, porque eu quero fazer parte da sua aprovação, tá bom? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre isso aqui, mistura de soluções, onde não tem uma reação química, mas tem o mesmo soluto, tá certo? Então a primeira habilidade que você precisa lembrar é que uma solução nada mais é do que uma mistura homogênea, tá? É uma mistura homogênea. E para ser uma mistura homogênea, ou seja, só pode ter uma fase, né? E fase é aquilo que a gente vê, que são as partes distintas da mistura. Para dar uma mistura homogênea, você precisa de duas substâncias ou mais, certo? Onde uma vai se dissolver, vai ser dissolvida, vamos dizer assim, que é melhor para você entender. O nome dela é soluto. E tem outra chamada de solvente. Então, toda solução, toda mistura homogênea, ela é formada por uma substância que é dissolvida e essa substância aqui, solvente, dissolve o soluto, tá? Porque senão não vai dar uma fase, né? Vai dar mais de uma fase, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é uma mistura onde o soluto é o mesmo. Aí, como assim o soluto é o mesmo? Tá? E por que também não ocorre uma reação química? Porque se a substância é a mesma, por exemplo, se a substância for cloreto de sódio, sal de cozinha, você vai misturar outro com outra solução que tem a mesma composição química, sal de cozinha. Então não vai ocorrer reação química, tá certo? Não tem reação química, mas tem o mesmo soluto, tá certo? Então você precisa lembrar que se essa solução daqui, certo? Tem o mesmo soluto dessa daqui, então a gente pode fazer uma soma na quantidade do soluto, tá bom? Essa soma pode estar na unidade de medida de grama, na unidade de medida de mol, certo? Por exemplo, se for a concentração gramas por litro, né, que é a concentração comum, a gente tem essa formulazinha daqui, ó, certo? Massa dividido pelo volume. Então, o que, é que a gente vai fazer para achar a quantidade? Porque o que a gente vai somar é esse M1, que é a massa do soluto, tá? Então, se você isolar o M1, ó, fizer menos para os extremos, você vai ter isso aqui, concentração vezes o volume, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, ó, a massa do soluto da solução A, aí soma com a massa do soluto da solução B, certo? E assim vai. Efetua todas as somas das soluções que estão presentes na mistura. Aí você vai ter uma massa total, que é a massa da mistura ou massa da, da solução total, tá? Eu vou chamar de MT, massa da solução total. Pronto. Certo? Aí você precisa estar ligado no seguinte: o que é esse M1? M1 é essa parte aqui,
Então, você vai substituir, ó, você vai fazer o seguinte, ó, vai pegar a concentração vezes o volume da solução A, certo? Mais a concentração e o volume da solução B, mais as outras soluções, caso tenha, e você vai ter uma concentração total e um volume total, certo? É isso que a gente faz na mistura de soluções quando tem o mesmo soluto. Então, deixa eu colocar assim, total. Aqui seria a solução A, certo? O volume da solução A, concentração da solução B e o volume da solução B. Ah, prof, e se tiver em mol? Mesma coisa, ó. A concentração molar é o número de mol dividido pelo volume, certo? Então, o soluto está em mol. Então, o que é que você vai fazer? Se você fizer mesmo pelos extremos aqui, ó, você vai obter isso aqui, que o número de mol vai ser igual à concentração molar vezes o volume. Tá bom? Então, você vai fazer o mesmo esquema. Vai pegar o número de mol da solução A, soma com o número de mol da solução B, soma as outras soluções, caso tenha, e vai ter o número de mol total. Aqui seria o A, solução B, e aqui número de mol total. Pronto. E o que é o número de mol? É essa parte aqui. É a concentração vezes o volume. Então, você vai ter isso aqui, ó. Concentração vezes volume da solução A, mais concentração molar vezes o volume da solução B, certo? E você vai ter a concentração e o volume total da mistura, tá? Então, é isso que a gente faz. É só você somar os solutos. E a soma do soluto, você precisa lembrar porque tem uma concentração e vai ter um volume que vai se envolver nessa operação aqui. Tá bom? Então, bora fazer um exemplo para você ver que esse negócio é fácil. Vamos lá. Qual é a molaridade? Certo? Molaridade é a concentração molar de uma solução de NaOH, é o hidróxido de sódio, conhecido comercialmente como soda cáustica, formada pela mistura. Então, veja só. Isso daqui foi formado pela mistura de 60 ml de solução, 5 mol por litro. Então, veja que você tem a primeira situação. Tem um volume de 60 ml e tem a concentração molar, 5 mol por litro. Então, se está em mol por litro, o soluto está em mol, certo? O que mais? Ó, li até aqui. Com 300 ml, então o volume é 300 ml, de uma solução molar também, de 2 mol por litro, dessa mesma base, certo? Porque aqui a gente tem uma base. Pronto. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o número de mol que tem aqui, somar com o número de mol que tem aqui e vai obter o número de mol total. E o que é o número de mol? O número de mol, vou fazer de novo. O número de mol, ó, a concentração molar, que é a fórmula, o número de mol é igual a concentração molar vezes o volume. Então, você vai fazer M vezes V desse daqui, mais M vezes V desse outro aqui, é igual a M vezes V total, certo? Então, vamos fazer assim. Aqui é a solução A, aqui é a solução B. Igual como eu fiz lá naquela hora, tá vendo? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Vamos substituir os dados aqui, né? Então, a gente só tem duas soluções. Concentração molar é 5, o volume é 60. Prof, tem algum problema se aqui está em litro, aqui está em ml? Nesse assunto aqui, não tem. Eu vou lhe dizer o porquê, tá? Espera aí. Ó, M vezes V, 2 vezes 300 é igual ao M que você quer achar, que é o que ele está pedindo aqui, a concentração molar, a molaridade. E o volume
O volume é a soma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar este volume daqui com esse volume daqui para ser o volume total. Tá bom? Então, o volume total vai ser 360 ml. Pronto, como esse daqui vai estar em ml, e esse daqui está em ml, esse aqui está em ml, aí a gente vai fazer uma simplificação no final do processo. Tá bom? Aí é por isso que tanto faz você transformar isso aqui para ml ou para litro, vai dar a mesma resposta, porque esse outro aqui também vai ter a mesma unidade de medida. Então vamos lá. 6 vezes 5 dá 30, aqui fica 300. 2 vezes 3 dá 6, aqui fica 600. E aqui fica 360 m. Somando aqui dá 900, 360 m. E o m é igual a 900 dividido por 360. Simplifica esse zero com esse. E a concentração molar da solução vai ser igual a 90 dividido por 36. E aqui vai dar 2. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2, 3, 6 com 7 e a gente subtrai. 2 para 10 dá 8. Vem 1 para cá. Aqui dá 1. Aí 18 é menor do que 36, 0. E aqui vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 3, 5, 15. Com 3, 18. Certinho. Então, a concentração molar da mistura vai ser 2,5 mol por litro. E aí, viu que é fácil? Se ficou alguma dúvida, deixa na descrição desse vídeo a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer de tirar cada uma delas. Mas deixa o feedback também se valeu a pena você assistir esse vídeo e pegar algumas dicas aqui comigo, tá bom? Ó, deixa aqui também o seu like, porque isso fortalece bastante o nosso canal. Se for possível, compartilhe esse vídeo com os amigos que querem aprender esse tipo de mistura, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque você vai aprender bastante aqui com a gente, tá bom? Dicas diárias eu deixo lá no meu Instagram. Dá uma olhadinha lá, porque eu faço isso para você não esquecer de nada do que você está aprendendo por aqui, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.